Então, esse aqui é um material que eu preparei para... E aí, qual é a ideia, assim, da gente... de eu apresentar alguma coisa que... Essa aqui é um pouquinho mais extensa, mas alguma coisa rápida, assim, de ideias. E aí a gente ir conversando nessa apresentação mesmo. E aí ter um momento, caso seja necessário, num outro dia, para a gente trocar mais ideia, trazer outras coisas, tirar dúvidas, etc. E tal, né? Principalmente nesse início, assim, para equalizar as ideias de todo mundo, né? Porque eu tenho uma visão, aí outras pessoas trazem outras visões de outras áreas, e aí fica mais rico assim. Opa, tá, beleza. Bom, isso aqui eu deixo para o padrão, mas você já me conhece, né? Isso aqui é a galera aqui de casa. E eu sempre gosto de começar a conversar sobre SEO com essa frase aí, que é do David, que foi o cara que escreveu o primeiro livro que eu li de SEO falando sobre semântica e entidade. Na verdade, na época ele não falava nem de entidade, falava de semântica no SEO, o SEO semântico, porque ele começava a ver a mudança do Google, né, saindo de uma ferramenta, né, que era baseada em palavras e indo entendendo o sentido das coisas. E aí foi esse livro que começou a me despertar esse interesse para entender qual era esse caminho que o Google estava indo. E essa frase, para mim, é bem verdadeira sobre o que é SEO, que é uma tarefa, uma atividade que não é difícil de entender como é que ela funciona, mas na época já era difícil de implementar e ela foi ficando cada vez mais difícil de implementar, né? Então, lá nessa época e antes desse livro, né, que a gente pode chamar de fase pré-semântica, o SEO ele era muito baseado num jogo que a gente fazia com buscador, né, que tinha aquele índice, que era aquela velha lista de links azuis, né, e classificava esses links baseados em alguns critérios, entre eles as palavras-chave, né? Ele usava as palavras para conseguir identificar qual era o conteúdo que a pessoa queria na busca e aí recuperar os links para os sites. Então era muito um jogo de gato e rato, assim. O Google mexia em alguma coisa, a gente ia lá, entendia, mudava e fazia uma estratégia e funcionava, e ficava as pessoas que trabalhavam com isso, né, jogando esse jogo um contra o outro, e também fazendo o buscador tendo que correr atrás disso aí. E era bem óbvio que eles iam tentar uma maneira de conseguir mudar a forma como eles constroem ranking, forma como eles constroem index, para parar de ser vítima desse joguinho aí, né? Bom, como bibliotecário, a gente sempre dá uma definição do que a gente está falando para deixar todo mundo a par, né? Então, um índice, né, como um index ou um índice, ele nada mais é do que uma lista, né, que é geralmente alfabética, que pode incluir todos ou quase todos os itens de uma coleção, de um texto, de algo que foi organizado, né? Que aí alguém considera que existe um grau de importância no texto de uma publicação, qualquer que seja, né? Então, e aí isso pode ser organizado conforme vários critérios, né? Então, e aí os itens desse índice indicam o lugar onde você pode encontrar aquele item. Isso funciona nos museus, na biblioteca e funciona no Google, né? Até hoje, com a busca generativa, mesmo assim ainda tem
a parte do index. Eles ainda não tiraram isso da busca. Então, como eu estava falando, né, antes a gente usava palavra-chave como o elemento fundamental para a gente trabalhar conteúdo dos projetos para conseguir, né, estar presente nesse índice aí. Né? Então, era isso. A gente tinha, os buscadores tinham os programas, ainda existem até hoje, foram criados para rastrear essa web, todo esse conteúdo, criar esse índice, indexar os documentos, né, categorizar eles conforme, né, alguns critérios ou nas categorias onde eles estavam inseridos. E aí a gente conseguia manipular esse sistema usando várias técnicas, todas elas baseadas no SQL. Né? No início lá você, pelo volume de palavras, depois pela posição, variações, sinônimos, e foi ficando cada vez mais complexo. Né? Então, como todo mundo sabe, né, que hoje esse termo, palavra-chave, que ficou difundido, né, e até hoje é usado, né, e essas palavras que eram usadas para ajudar o mecanismo de pesquisa a entender e determinar quais são as páginas que são mais relevantes para mostrar um resultado de busca orgânica. Né? Quando alguém, um pesquisador, uma pessoa faz alguma consulta. Né? Então, as palavras-chave eram usadas com esse intuito. Aí, como é que é hoje em dia, principalmente depois que os buscadores começaram a usar algoritmo que saiu do nível da palavra e começou aí no nível do conceito. Não o que aquela palavra diz, mas o que ela representa, o que ela significa. Né? Então, os algoritmos contemporâneos criaram uma mudança definitiva, assim, um ponto que, a partir dali, tudo foi mudando. Óbvio que é sempre uma implementação, né? Ele vai acontecendo. Né? E aí a gente pode pensar, né? Tá, que o Word é ruim para SEO, a gente tem alternativa de como é que pode usar. Alguém chegou aí? Ou fez uma pergunta? Eu tinha caído, voltei. Ah, beleza, beleza. Aqui. Pode continuar. Beleza. Eu tava falando, até que parte tu perdeu? Foi muito rápido, já estava mesmo ali nas palavras-chave. Você estava falando dos algoritmos, né? A mudança Ah, beleza, beleza, de isso aí. palavra-chave para o algoritmo. Beleza. Então é isso, né? A gente fica. Aí, essa mudança deixa muita gente ansiosa ou temerosa do que pode usar. Tem muita gente que se, se mantém, né, preso ao modelo passado, né, porque não vê alternativa. Né, como é que a gente deve fazer para, no trabalho, no dia a dia, mudar isso? Não só quem cria conteúdo, mas quem cria plataformas, como é que a gente trabalha com as categorias, como é que eu otimizo um projeto. Era feito antes por palavra-chave, como é que eu trabalho agora? Né? E aí, tá, vamos ver aqui um exemplo de como é que a gente pode pensar isso. Né? Vamos imaginar que esse círculo aqui ela é uma palavra, né? Uma palavra qualquer. E essa palavra tem algo que a gente chama de campo semântico. O que é esse campo semântico? Ele é o conjunto dos possíveis significados que essa palavra pode ter. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Um exemplo que eu sempre dou, puma. Né? A palavra puma, pura e simplesmente, sem nenhum complemento, ela sozinha. Puma pode significar o animal, né? Pode significar a marca esportiva. Se não me engano, tem um time no México de futebol que é Puma também. Né? Tem a marca, tem o animal, tem um carro, uma marca de carros, eu acho. Então, essa palavra, ela por si só,
ela tem além de ter vários significados, ela está inserida num campo dependendo do significado que ela tem. Se eu falo do puma animal, o campo semântico dela envolve todos os animais que têm uma relação com ela, né, com esse puma, né, o meio ambiente. Então, os significados que essa palavra pode tomar são variados, né? Quando eu trabalho com uma entidade, eu diminuo o campo semântico somente daquilo que eu estou dizendo. Isso a gente chama de uma entidade. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a entidade puma, eu tenho que definir que aquele puma é um animal carnívoro, né, um felino carnívoro que vive nas colinas do México, enfim, né? Então, uma entidade, ela tem, diferente da palavra, ela tem algumas características que dão a ela esse sentido de que ela é única. Tem propriedades, né? Então, um felino, né? Ela tem características próprias, ela tem relações com outras entidades. Então, um puma está dentro da categoria dos felinos, e esse felino em específico, o puma, ele vive no país que é México, que é uma outra entidade, né? Outra entidade que é montanha. Então, eu faço conexões com essa entidade puma, e aí eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Não existe como eu confundir esse puma com o puma material esportivo, porque ela tem outras características, outras propriedades, e faz conexões com outras entidades. Elas não estão no mesmo campo semântico, né? E o campo semântico, quando eu trabalho com a entidade, ele diminui ao ponto de trabalhar com uma coisa que a gente tem muito problema para o algoritmo resolver, que é o duplo sentido, né? Ou ambiguidade. O que significa essa palavra? E aí tem que ficar fazendo inferências para dentro do conteúdo conseguir entender o que é aquilo. Quando a gente usa entidade, a gente resolve esse problema do buscador, né? Mas antes da gente continuar nisso aí, por que isso é importante hoje em dia, né? Isso só funciona, e só funciona do jeito que funciona, porque a gente está passando, a web está passando de um momento de uma rede de documentos para uma rede de dados. Lá no início, quando o time Berners-Lee definiu os protocolos, né, o grupo lá do SET definiu os protocolos da web, já lá no início já tinha o projeto da web ser uma rede semântica, que as coisas estariam conectadas pelo sentido, né? Então, muita coisa foi sendo construída para que a gente... óbvio que isso ainda não funciona assim, mas isso é um processo, está continuamente sendo construído essa web de dados que estão conectados pelo sentido que eles têm, né? E a melhor maneira e a forma, por exemplo, como o Google desenvolveu o algoritmo dele para conseguir fazer esse sentido, né, tá alinhado a essa ideia de uma web semântica, criando o grafo de conhecimento, né? Então, esse símbolozinho aqui que tem do lado da mulher representa bem um grafo, assim. Cada bolinha dessa aqui é uma entidade, né? E aí imagina que essa bola do meio aqui é o puma que a gente estava falando. Aí a bola menor aqui é, por exemplo, montanha, a outra é México, a outra é felino, e você vai conectando eles e essa rede vai ampliando. Isso se chama grafo, né? Essa rede de conexões entre entidades conectadas pelas suas propriedades. E aí, cada link desse aqui tem uma informação dentro dele, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui em cima a entidade felino, eu posso colocar nesse link que puma é um felino. Ou aqui embaixo, essa aqui, que é montanha, boto aqui, puma vive em montanha. E aí eu posso
criar uma outra entidade com o nome da montanha, por exemplo, que Puma é encontrado, e eu posso botar que essa entidade que tem um nome de montanha é uma montanha e que está no lugar, está em México. E aí essa rede vai sendo criada e os algoritmos navegam nessa rede para entender, né? E aí tudo isso ele é no nível ali do conteúdo da página das plataformas estruturado com essa estratégia, essa maneira de marcar dados que a gente chama de dado estruturado. Então, tem várias maneiras da gente estruturar os dados que a gente tem numa plataforma, que seja no conteúdo, que ajuda os algoritmos a entenderem, né, essa conexão, essas entidades, né, o que está sendo dito naquele conteúdo, para ajudar os algoritmos a ter mais velocidade, mais certeza nas inferências do que são aquelas entidades e o que elas significam, né? Então, né, os buscadores como o Google, Bing, eles usam essa tecnologia, para resolver esse problema, né? E pesquisadores buscam sempre uma linguagem universal dessa marcação, né, de colocar dado estruturado no código, para ajudar, né, as ferramentas, os algoritmos a criar sentido dos conteúdos online. Então, a solução que foi criada é baseada em tecnologia, né, marcação, né, uma linguagem de marcação universal, linguagem universal de marcação, para tentar entender o que esse conteúdo significa, as relações entre eles, o que está sendo dito, etc. E tal. Né, então, hoje em dia, a gente vive, e olha que a gente nem considera inteligência artificial aqui, mas hoje em dia a gente vive mergulhado no oceano de dados, que está o tempo todo sendo atualizado, né? A todo momento nossos aparelhos geram dados, nossos computadores, a gente cria coisa, bota no web, conversa, enfim, um monte de coisa que a gente está o tempo todo alimentando esse oceano de dados e que a gente ainda não consegue transformar ele, criar um sistema que transforme esse monte de dados em informação automaticamente. A gente não ainda, apesar de ter algumas iniciativas, ainda é muito complexo pegar esse monte de dados, saber o que significa, conseguir concatenar eles e gerar informação em tempo real. Um monte de coisa, né? Então, muita coisa depende de análise cognitiva, de filtragem, síntese, interconexão de informações, mesmo numa plataforma como o ChatGPT, por exemplo, ou Bard, que faz isso de uma forma automatizada, né, em lote, mas mesmo assim tem um aprendizado de máquina ali rodando, que passou muito tempo aprendendo vários dados para conseguir gerar informações, mas ele mesmo assim ele não tem o conjunto de todos os dados que estão na web, na internet, né? É só uma amostra, né? E qual que é o objetivo que a gente tem, né, para um estudo, né? Por que a gente precisa de uma web semântica? O objetivo, né, por trás disso, como o time Berkeley desenvolveu lá atrás, é transformar a nossa web atual nessa base de dados global, né? Aí sim, global, todos os dados o tempo todo vão estar disponíveis e interconectados e que possam ser facilmente interagidos tanto por nós humanos, que a gente consiga lidar com todos esses dados, poder manipular eles, transformar em informação, quanto pelos computadores. Óbvio que a gente sabe que os computadores saíram na frente, né? E sem eles é muito difícil a gente conseguir lidar com esse tanto de dados. E aí a nossa solução atual também é com tecnologia usando machine learning. E a gente vai vendo até onde isso vai, né? Então, a ideia é que a gente tenha um cenário onde seja possível a gente ter pesquisas melhores, né? A gente pesquisar independente de fonte, tipo, formato, né? Se está em vídeo, se está em áudio, se tem um livro, se é algo que uma pessoa disse, tanto faz. Tudo isso vai ser agregado e vai ser transformado em informação. Isso aqui, se a gente olhar o Bard
O Gemini, na verdade, a promessa dele é exatamente isso, que ele foi construído para ser independente de formato, né? E olha que isso aqui eu escrevi tem uns 3 anos atrás. E aí, mas já era essa a ideia, de ter um machine learning que fosse treinado independente do tipo de dado. Diferente do ChatGPT, que é só em texto, né, ter vídeo, áudio, qualquer tipo de documento, ele é, né, destrinchado, transformado em números, e os algoritmos fazem cálculos nele para conseguir gerar informação. E aí ter esses resultados ricos, né, que são interconectados, interrelacionados, baseados no sentido que um tem a relação com o outro. Aquilo que eu estava falando, né, da conexão de uma entidade com a outra, que tem um significado. E aí as conexões vão dizendo, né, o que significa esse emaranhado de entidades ali. E aí poder gerar informação, né? A gente, se você usar o Bard, você já vê que ele o tempo todo, né, você faz uma pergunta, ele vai fazendo as inferências e gera informação direto, sem te levar necessariamente para algum lugar para você pesquisar. Então, essa web, que é baseada em dados, interconectada com os dados relacionados semanticamente, gerando informação ao invés do index, é exatamente essa web semântica, que está começando a surgir cada vez mais rápido. E ela só é semântica por conta do sentido que os documentos que a gente coloca online fazem, tanto para humanos quanto para máquinas. Se for só para máquinas, não é semântica. Se for só para humanos, a gente pede a parte web, né? Porque aí a conexão entre essas coisas precisam ser intermediadas por máquina para a gente ter velocidade. Né? E aí, como é que a gente trabalha com SEO, com esse monte de, né, com esse cenário aí tão veloz, com tantos dados, etc. A gente, pesquisas, né, no campo da semântica foram adaptadas para essa tecnologia, e aí ajudaram os algoritmos, os buscadores a andar cada vez mais rápido, né? E tentando, cada vez entendendo cada vez mais o que a gente coloca online, né? Então, a gente tem um monte de ferramentas, de técnicas, algumas mais antigas, outras mais novas, para implementar a semântica em projetos digitais, seja qual for, né? E aí, o modelo que eu fui desenvolvendo no trabalho e que depois eu formatei, junta exatamente isso. Junta coisas que eu trouxe lá da biblioteconomia, com coisas que eu aprendi no SEO, né, e no trabalho desenvolvendo sites, etc., com pessoas que trabalhavam com redação, com arquitetura, com UX. Então, fui juntando várias coisas e desenvolvi um processo de trabalho, né? E como é que ele funciona? Assim, tem passos bem simples. Foi isso que eu chamei de fluxo de trabalho semântico. Na verdade, que nem fui eu que dei o nome, não, foi uma amiga minha. Ele começa entendendo o domínio do conhecimento, né? Vou fazer um projeto lá sobre turismo e viagens, por exemplo, né? Então, eu preciso entender tudo ou bastante coisa sobre esse domínio do conhecimento, né? O que as pessoas, como é que funciona o turismo, qual é a relação entre as entidades, os órgãos, as empresas, as pessoas, o que as pessoas fazem, né? Como é que funciona isso aí? Né? Quais são os termos que as pessoas usam, quais são os lugares, enfim, tenho que fazer uma pesquisa para entender como é que é esse domínio aí, que eu estou me querendo desenvolver um projeto, né? Essa é a primeira parte, sem isso aqui não vai para lugar nenhum, né? E aí depois eu começo a entender quais são os termos que estão dentro desse domínio, né? Todo domínio tem um conjunto, né, de conceitos, de termos, de ideias que são usados, né? Muitas vezes, os especialistas usam alguns termos e as pessoas que participam daquele domínio usam outros. Por exemplo, no de turismo, o pessoal que é turismólogo
ou que trabalha em empresas de turismo, usa uma terminologia. A gente, quando vai viajar, a gente usa outra. Então, o trabalho de SEO semântico lida muito com casar esses dois termos, né, baseado no que eles significam, e escolher quais são os termos preferidos. Né? Esse conceito de termo preferido também vem lá da biblioteconomia. Quando a gente cria um vocabulário controlado para algum domínio, assim, ou vou fazer um vocabulário controlado dos livros do Harry Potter. Né? Quais são os termos que estão no livro, como é que eles definem tais coisas, etc. E, às vezes, a autora usa uma palavra, usa outra. Eu escolho um termo e uso outro como sinônimo. Né? Então, esse tipo de coisa, essa lista que a gente gera com os termos, ela é a primeiro construto, a primeira coisa que a gente cria, que vai ajudar a gente, por exemplo, se é um projeto novo, a definir categorias, a definir áreas de páginas, a definir os nomes para as categorias, por exemplo, definir as categorias de conteúdo, as categorias do menu. Então, essa lista vai sendo melhorada, trabalhada, para que a gente possa usar ela como um artefato para construir os projetos. Né? E aí chega nisso que a gente chama de vocabulário controlado, que aí são aquela lista de termos que é geralmente alfabética. Opa, desculpa. E aí, aqui no vocabulário controlado, a gente organiza ela numa estrutura alfabética. Né? A lista dos termos ela pode ser do jeito que você quiser, conforme você vai achando. Aqui a gente organiza numa ordem alfabética e padroniza os termos. Qual é o termo que a gente vai usar? Por exemplo, o meu site é focado nas agências de viagem. Então, eu tenho que usar um termo que é usado pelos especialistas. E eu uso o sinônimo, o termo que as pessoas comuns usam. Se o meu site é ao contrário, se é para as pessoas viajarem, eu inverto. Eu uso os termos que as pessoas usam e boto como sinônimo os termos que o mercado usa. O que isso faz? Quando o algoritmo bate ali, a gente usa dados estruturados, por isso que eu falei da estrutura lá atrás, para informar que o termo tal significa, né, tem um sinônimo, o outro. Então, se lá no grafo do Google existe alguma, dentro do domínio do conhecimento turismo, eles trabalham só com o termo do mercado, eu informo o termo do mercado e ele vai saber que aquilo que eu estou dizendo está relacionado àquela entidade que ele já tem. Então, ele começa a entender o meu conteúdo melhor e não entra em ambiguidade. O algoritmo começa a ter mais certeza do que eu estou dizendo. E aí, desse vocabulário controlado, a gente constrói uma taxonomia. Uma taxonomia é usada por, né, basicamente todo mundo que trabalha com web, mas aqui nesse processo de trabalho, a taxonomia ela é a primeira entrega que a gente faz, e aí aqui definindo, né, essa estrutura. A gente tem a estrutura, né, aí agora os termos organizados em categorias que fazem sentido, e os rótulos, os nomes que a gente vai dar para cada coisa. E aí também uma estrutura de sinônimos. E aqui na taxonomia a gente faz um pouco diferente, que a gente cria definições para os termos. Que essas definições, e eu vou começar a escrever um artigo com um colega do trabalho, que a gente está fazendo uma pesquisa, uns testes, usando um modelo bem específico de definição para criar essas entidades, né, que estão dentro dessa taxonomia e usar essas definições em conteúdos, etc. E a gente tem percebido que quando a gente usa essas definições, a gente começou a ter alguns resultados bem legais de posição zero, alguns resultados ricos, e a gente está juntando essas informações para escrever alguma coisa sobre esse assunto. Então, o que a gente tem encontrado é que, além do site melhorar indexação, em resultados orgânicos,
esse modelo de criar uma definição dentro da taxonomia tem ajudado a gente a alcançar posições que são bem difíceis de alcançar em busca, mas a gente está validando isso aí. E além de fazer isso, a gente conecta, né, essas taxonomias através de algumas plataformas ou até através do dado estruturado com plataformas tipo a DBpedia, a Wikidata, etc. e tal. Também lá através de dados conectados. E aí, esse modelo foi o que me levou a escrever o livro, né, que está lá na Amazon, mais até para poder registrar esse modelo de trabalho. E aí conseguir né, além de ter o registro, escrever sobre ele me fez repensar várias coisas e tal, e chegar nesse modelo que é o que eu aplico hoje no trabalho e em consultorias, etc. e tal. E aí, por enquanto, é isso aqui. Deixa eu voltar para cá, para compartilhar. E, enfim, tu tem alguma dúvida? Fazer um comentário, alguma coisa? Eu achei interessante quando você falou da mudança, né? Eu não tinha noção da mudança da palavra para conceito, tinha a noção da questão algorítmica, mas eu não sabia bem, a nível visual, como você apresentou, essa introdução com as conexões, né? Essas relações. A gente vê muito isso na biblioteconomia, mas eu não tinha transferido ainda isso dentro da Exatamente. logística do CEO. É, Da é, CEO. é, não, tranquilo. O, o, o lance é esse, assim, é porque lá na Bíblia a gente tem muita ferramenta, né, vocabulário, etc. e tal, que sempre foi usado para organizar a informação, mas por exemplo, eu nunca vi ninguém fazendo essa conexão que, que eu fiz, e não é porque eu seja genial, né? É porque estou mergulhado nesse trabalho, e aí quando eu ouvi sobre isso, eu vi muita relação, assim, porque tem tudo a ver, né? Quando a gente entende, estuda sobre a origem do Google, até um pouquinho depois assim da origem, tem bibliotecários trabalhando lá, né? Então, e até porque o início da plataforma era uma biblioteca, né? Uma online, assim. Então, usar essas estratégias faz muito sentido, né? E aí o negócio das definições que eu falei, exatamente aquelas definições que se usa na Bíblia do, do gênero específico, né, da, não, do gênero, do geral, né, e da característica específica. E a gente já começou a ver uns resultados bem interessantes usando aquilo. E aí depois, na próxima vez que a gente for trocar uma ideia, eu vou mostrar para vocês como é que eu uso essas ideias na prática, assim. Eu uso uma ferramenta que aí nem todo projeto vai usar essa ferramenta, óbvio, tem outras maneiras de fazer, mas que ela ajuda a gente um monte, e a gente usa a inteligência artificial para conseguir identificar essas entidades nos conteúdos, marcar ela e fazer aquelas conexões com DBpedia, Wikidata, para ajudar aí você cria o mesmo gráfico que o Google tem dentro lá do, do banco dele, você cria um dentro do seu projeto, que relaciona as entidades do teu conteúdo, etc. Isso funciona super bem, assim, né? Tem Então, como fazer o trabalho reverso? como assim, Rever? Identificar, porque a gente, quando faz as pesquisas, no caso, a gente constrói pensando, né, no SEO. Ele Aham, constrói tudo para que a recuperação aconteça, para ser encontrado, sim, não é isso? aham, Então, para você construir isso, você se baseia na estrutura do buscador, no caso do Google. sim. Como saber quais são as entidades que o Google criou
Ah, Quais são, entendeu? sim, A, entendi. lo- Tem a sim. lógica é reversa. Eu entender como funciona o buscador, como ele fez aquela classificação para eu poder encaixar. Eu É, imagino que essa, eles não abrem, né? Eles não abrem isso. não, não. Mas Como essa é a que vocês pepita de fazem ouro. para ter essa noção? Essa é a pepita. E tem algumas. Tem uma ferramenta. Deixa eu ver se ela está por aqui. Deixa eu abrir uma outra aba para não coisar aqui por cima. Eu guardei esse negócio em algum lugar. Que foi a primeira que eu vi que tem. Não é essa. Eu vou procurar, porque eu estava usando ela um tempo atrás, e aí eu parei. E ela faz exatamente isso, assim. Ela foi criada para você. O Google, ele não abre exatamente como é que funciona, mas você consegue conectar no cloud deles, tem algumas funcionalidades. Só um pouco. Algumas funcionalidades que são pagas, né, dentro do cloud dele, você consegue usar algumas ferramentas que eles usam, né, para não estar aqui. Eu vou procurar isso e compartilho contigo. E aí ele faz exatamente isso, assim. Eu fico Do, pensando nos exercícios. Hoje a gente sabe que tem a questão dos anúncios pagos. uhum. Então, aí não são classificações, é mesmo dinheiro. O valor que eu dou, É, coloco o meu. aí é outra coisa. Então, isso bagunça um pouquinho a logística, né? Então, por mais que você faça, às vezes, um trabalho excelente para você ser recuperado, se você está num nicho onde tem muito anúncio pago, você vai aparecer talvez na quinta posição, porque tem 4 pagos à sua frente. Pois é, mas hoje eu estava lendo isso esses dias agora, falando que somente 2% dos anúncios são clicados em cada busca. Que Então, interessante. eu não sabia que era um volume tão baixo. Assim, eu sabia que era baixo, mas não sabia que era. Mas o problema é assim, que quando tu bota a grana no anúncio, tu vai aparecer aonde tu quiser, onde tu tiver dinheiro. Então, são milhões, né? Então, 2% de milhões vale muito a pena. Então, às vezes, dependendo de onde você quer estar e você tem dinheiro, tu coloca dinheiro ali, vai aparecer para todo mundo. E, e até os anúncios hoje em dia são intermediados por algoritmo também. Então, é aquela coisa de você criar campanha, ela ir aprendendo o que você quer e vai entregando cada vez melhor e tal. Mas lá ainda é baseado em palavra-chave, você não vai mudar, porque o anúncio funciona de uma outra maneira. Né? Mas, mas essa ferramenta faz exatamente isso. Ela conecta, usa essas ferramentas do Google para ir direto no grafo deles, que o segredo está lá no grafo, né? Porque são as conexões. Mas tem um grafo gigante e aí tem pequenos grafos conectados por domínio do conhecimento. Aí tu vai entrar lá no grafo do turismo, aí voltando todas as entidades que o Google já mapeou, lá, milhões de entidades relacionadas ao turismo, e aí com essa ferramenta você faz uma busca, ele identifica as entidades, e aí te mostra, você pode ver, né, a busca em tempo real, então quais são aquele mapinha que o Google faz das suas entidades, como é que elas estão relacionadas, quais são os grupos, aí divide por cor, assim, por exemplo, viagens, acomodações, ele vai separando e você consegue ter uma ideia e ir analisando e clicando nas coisas, entendendo quais são as relações que ele faz, quais são os termos que ele usa, quais são os sinônimos. Então, pode fazer uma coisa que a gente chama de como é que é? Análise, não é preditiva, é análise investigativa. Tu faz uma análise investigando como é que são os dados. Aí tu vai mexendo, 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 tentando descobrir coisas e tirando ideias ali. Então, essa ferramenta foi a primeira que eu vi para fazer esse caminho reverso que tu falou aí. Porque até ela surgir, é isso, assim, era tentativa e erro, né? Você faz, tenta ver como é que funciona, muito olhando o resultado. A gente fez isso, deu resultado tal, então provavelmente isso dá esse resultado. Vamos repetir mais vezes.
Vamos E a gente acompanhar. vai para a lógica clássica, né? Se é igual, Isso, se... faz hipótese, né? Hipótese, teste, tese, e aí vai, fica nesse ciclo ali. Testando. É Pois por é. isso que dizem que SEO vive de teste, né? A gente tem que ficar testando muita coisa, assim. Eu acho interessante que se, assim, principalmente pensando na questão da ciência da informação e na biblioteconomia. Uhum. Se a gente já tivesse esse domínio do conhecimento desenhado e a Sim, gente, como uma ciência, deixasse isso aberto, poderia acontecer dos buscadores se basearem no que já tem. Então isso, seria algo comum, todo mundo já saberia os termos e conceitos principais. Só que a exatamente. gente não É tem. uma Então, boa ideia. a gente meio que vai fazendo o contrário. A gente, claro que a gente tem os termos técnicos, os termos científicos e os termos sociais, mas Uhum. independente disso, eu acho que a gente peca muito pensando na perspectiva de ciência por não desenhar isso Modelar de os domínios, forma. né? Isso aí, é isso. A estruturação. Exatamente. Se o grande problema hoje dos dados desestruturados na ciência dos dados existe, isso já é uma consequência do ser humano em si, que não modela as coisas. Exatamente. Para você ver, tem uma empresa nos Estados Unidos que ela vende taxonomia, né? Aí contrata os especialistas, cria as taxonomias lá e tal. Mas para você falar com ela, eu já tentei várias vezes. Comprar taxonomia, tinha gente com dinheiro querendo comprar para usar no projeto, e eles não me responderam, simplesmente me ignoraram. Assim. Porque eu não era uma grande empresa, sei lá, eles não respondem. Então, mesmo tem uma empresa que vive disso e ela não responde os e-mails das pessoas. Então, realmente é até uma oportunidade né, de negócio até de você poder fazer essa modelagem de domínio, né? E até cobrar uma taxonomia personalizada, você ter o domínio lá aberto, mas criar, né, ter serviços de taxonomia personalizada, modelagem de domínio específico, dá para e realmente faz falta porque essa parte que mais dá trabalho assim. Exatamente, é algo que não precisava dar tanto trabalho, uma É, vez que existem pessoas que estudam exatamente a classificação da informação. E aí, exatamente. não Lá tem um na, lá modelo. na, aham. Lá na faculdade eu vi falando isso, assim, que a gente tem um monte de oportunidade na web para bibliotecário. Quem não quiser trabalhar com biblioteca tem um monte de oportunidade. Tipo essa aí que eu nunca tinha pensado, por exemplo, de ter, né, bibliotecário criar modelagem de domínio para a gente usar na web. Eu sempre penso nisso. Toda vez que eu entro na área semântica, durante a graduação eu participei de um projeto de iniciação científica exatamente de modelagem, né? A gente Legal. fez uma ontologia do vinho. A Ah, gente, maneiro. depois eu posso até compartilhar. A professora Juliana Assis, que é especialista nessa área de semântica, não necessariamente da web, né? Ela trata muito mais a Uhum. informação como um todo dentro e fora da web, mas ela fez a gente criar essa ontologia e ensinou a gente, principalmente, a responder, botar a nossa ontologia para responder as queries. E Hum, aí a gente tem que pesquisar também coisas que as pessoas costumam consumir quando bebem vinho. Então, além da gente ver todos os tipos de vinho, a gente tinha que ver os petiscos mais comuns, entre outras coisas. E quando a gente estava fazendo esse trabalho, foi quando ela levantou essa bola sobre a questão da gente não modelar sim. o conhecimento em si. Ela tá vendo o trabalho que dá e a gente está fazendo só de vinho. Imagina fazer isso para uma área do conhecimento inteira. Mas se a gente Ah, se une, se a gente se une para fazer isso, pelo menos na nossa área tinha que ter, já que a nossa área tem esse título no nome, né? exatamente, Basicamente. exatamente. Pai, eu já procurei muito assim modelagem da ciência da informação e tem um negócio aqui, um negócio ali, mas não tem nada, né, do conjunto da biblioteconomia combinado e acertado e tal. Isso era uma coisa Olha, desculpa te cortar, eu acho que não não fala. sei qual a ideia em si, na conclusão, mas a gente pode gerar um produto.
né, nesses encontros que a gente vai fazer Sim, ao longo sim. dos estudos, a gente poderia colocar como meta um produto. Uma modelagem, por exemplo, criar um passo a passo para desenvolver, não é o Pode modelo, ser. mas como você criar uma modelagem, seja da área do conhecimento que for, ou uma taxonomia, não sei, mas ter isso como produto final pode ser um artigo, pode ser, não sei, algo até para A se ideia, pensar num fomento, porque tem muitas agências de fomento, de pesquisa, que estão procurando coisas para investir que vão ajudar na inovação, porque o mundo está se inovando e precisa disso. Então, eu acho que juntos a gente conseguiria desenvolver algo, criar esse produto e talvez até conseguir um fomento para colocar ele em prática. aham. Até a ideia inicial era isso, assim, a gente falar sobre o fluxo e aplicar ele para desenvolver um projeto, né? Então, a gente pode fazer isso, fazer a modelagem, depois fazer todo esse processo e gerar alguma coisa com ele, um site, uma plataforma, um estudo, alguma coisa, e publicar isso, colocar online. Né? O ideal é até que a gente faça tudo, assim, ter, né, modele, aí crie, né, o vocabulário, a taxonomia, aplique isso num projeto que a gente crie, nem que seja de demonstração, para a gente ter isso tudo assim, né? E aí vamos todos aprendendo nesse meio tempo. Essa é a ideia. Ai, que bom. É isso aí. Eu Beleza, beleza. tem muito a aprender. Essa apresentação de hoje já me deu várias ideias, assim, pensando em quanto a gente pode contribuir com a área, que tem muita coisa acontecendo, muita coisa que ainda vai acontecer, e Ah, cada vez mais vai ser necessário fazer essas conexões aí, e estruturar, né? exato. Modelar. Tanto é que uma das coisas que as pessoas. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu não vejo eles muito falando sobre isso, mas na Europa. O pessoal usando grafo de conhecimento, né, porque vem nessa. Não é uma ordem, mas é nessa cadência. Assim, vem é vocabulário controlado, aí cria uma taxonomia, aí cria, né, a faceta, aí transforma isso numa ontologia e num grafo de conhecimento. E aí o grafo de conhecimento ele está sendo usado para conectar com o machine learning, com a AI, e impedir que ele viaje na mariola. Porque se você deixar, por exemplo, um chat GPT livre, ele vai criando, porque ele é multidomínio, né? Ele tem informação de vários domínios dentro dele. Tu pega um grafo e é como se tu desse um cercadinho para o machine learning. Ó, tu vai trabalhar só aqui, ó. Vai trabalhar só na medicina ou só na acupuntura. E você vai aí vai rodar aqui. Então tem sendo a galera está fazendo testes e vendo que aí não alucina tanto, não inventa tanto como inventa quando ela está no aberto. Ela junta coisas de áreas diferentes e dá uma viajada. Então, uma das estratégias é exatamente essa, né? Ontologia, cria o grafo, conecta com a AI, aí a AI fica mais certeira, não inventa tanto. Então, até para o futuro full AI, vai ter ontologia, taxonomia, grafo, para trabalhar. E provavelmente esse é o caminho, assim, de... E aí imagino o mercado que tem para bibliotecário para trabalhar em equipes que desenvolvem coisa com AI. É maior ainda do que a da web, que aí vai expõe para qualquer tipo de empresa, qualquer coisa. Né? Não Pois tem é, nem mais... e muitas escolas de biblioteconomia aí não fazem ideia, não tem essa Ninguém, noção. ninguém, Isso que a ninguém. gente está falando, e para gente, embora isso pareça tão óbvio, para eles é muita novidade. É. Isso é Eu, algo que me eu impressiona. conheço um cara que sabe que está ligado nisso, que é um professor lá, aqui da faculdade da URGS aqui, que ele é ligado nessa história aí, pesquisa isso e tal, mas eu não conheço mais ninguém. Já fui atrás, já olhei e tal, só ele, o René, que o grupo dele criou uma ferramenta, eles estão fazendo uma ferramenta para a gente criar ontologia. Começou com a ferramenta de criar vocabulário controlado e ela foi ampliando e ela está sendo melhorada para a gente poder criar ontologia aberta e tudo, bem legal.
Gostei. Depois vou dar uma olhada. Eu vou, inclusive, depois pesquisar pelos diretórios de pesquisa do CNPq, Boa. ver entre os ativos se tem. Tem Pode ser que a alguma gente coisa. encontre. Exatamente, pode ser até que a gente encontre na ciência da computação. Ah, Mas pode na ser, própria pode ser. biblioteconomia, né? Aham. Deixa eu te falar, tu faz parte lá do grupo do AI Bíblio no LinkedIn, não? Não, não que eu, se eu faço, eu não acompanho. Eu Tá, acho que não, né? Mas tá, posso entrar. deixa eu ver aqui, ó. AI Bíblio. Porque lá a galera tem esse tipo de. É AI Bíblio, é isso mesmo? Ou eu tô viajando? Grupos. Né? Eu tenho alguns grupos, mas eu entro pouco, confesso, até por conta da minha fase, né? Eu tô no doutorado agora e Sim. eu tô escrevendo sobre dataísmo. O que me Ah, levou a pesquisar isso e a entender a importância do semântico, da web semântica em si, foi por conta da fé nos dados. Por que as pessoas ficaram tão crentes nos dados? O que veio atrás que deixaram as pessoas confiantes? Então, o legal. trabalho por trás desenvolvido deixaram as pessoas assim. A gente não sai mais de casa sem olhar o GPS. Se você Exatamente, não é. tiver, não vai mais. Mas como eu cheguei a esse ponto, né? Por que Ah, que bem eu legal. confio tanto? E aí, quando eu boto uma pesquisa no Google e eu acredito no que o Google me retorna, e olha que o Google ele tem notícias do mundo inteiro, notícias reais e falsas. Tá na web, Uhum, tá no. Mas eu acredito no que ele me retorna. E aí eu comecei exatamente. a me perguntar, né? Quem são as pessoas que estão alimentando as informações que estão no Google? Como essas informações chegam lá? Como o Google devolve isso pra gente? E aí foi quando eu fui atrás do SEO. E eu saí da biblioteconomia sem ter ouvido o termo. Sim, é. Saí da graduação. Por Aham. conta de continuar estudando na minha caminhada aí que eu vim parar Deu de aqui. cara com esse, literalmente, E aí praticamente. tô levantando a bandeira para poder. Eu me formei na UFRJ, tô levantando a Aham. bandeira, vou fazer o estágio docente. E aí eu quero ver se consigo fazer exatamente nas disciplinas tecnológicas para poder levar isso. Boa. Como eles são abertos e eles recebem a gente muito bem, aceitam opiniões nesse sentido, eu acho Ah, que é legal. uma oportunidade. Sim, Mas sim. é algo muito novo. Para a gente fora da universidade tá óbvio, mas para o pessoal dentro da universidade não tá. Exatamente. É. Eu vou te mandar depois o perfil do Renê para tu dar uma olhada. Manda, por favor, vai ser E um aí eu vou dar, prazer. vou dar uma olhada também na professora que você falou, né, Juliana Assis. E ó, eu coloquei o link aqui no coisa. Depois entra lá. Nem que seja só para tu olhar de vez em quando. Vou sim. Esse grupo começou só com bibliotecária, deu uma expandida, e lá a gente conversa isso. Biblioteconomia com tecnologia, com machine learning, com tudo. E aí é bem legal. Certo. Vou Beleza. olhar aqui. Tá, bom, pena que o Google ficou sem luz, mas a Pois próxima é, a gente conversa todo mundo junto. E aí, se você quiser maravilha. convidar mais pessoas para fazer parte, fica à vontade aí. Farei isso. Como Beleza. eu saio da licença agora, na licença Aham, maternidade, vou voltar. Então vai ser mais fácil que eu vou estar com o pessoal de novo, né? beleza. E aí tenho certeza que vão ter algumas pessoas que vão querer participar. Beleza, então. Deixa eu parar aqui a gravação, para não ficar muito grande para o Google.